Olá, sétimo ano, tudo bem? A gente vai estar trabalhando aqui com vocês via online, via virtual. A gente vai mandar aí alguns vídeos para vocês revisando os conteúdos já trabalhados e mais para frente, se a gente for continuar de quarentena, a gente vai introduzir novos conteúdos, ou seja, matéria nova para vocês. Eu estou passando aqui hoje para dar uma relembrada em alguns conteúdos que a gente trabalhou desde o início do ano e que vocês estão exercitando através das atividades que a gente tem mandado para vocês no site. O que a gente está trabalhando desde o início do ano, pessoal? As características gerais do território brasileiro. E aí vocês se lembram, né, das nossas primeiras aulas, a gente naquele início de ano, bem calorento, a gente carregando o mapa de um lado para o outro. Eu mostrei para vocês, né, a localização do Brasil na superfície terrestre. Uma das primeiras situações que a gente observou em relação às características territoriais do Brasil foi o fato de o Brasil, por ser um país de grande extensão territorial, ele se destaca como um país continental. O que é um país continental? É um país que, devido à sua grande extensão territorial, ele ocupa uma grande área do continente em que ele se localiza. Nós fizemos até um título de comparação. O território brasileiro, por exemplo, ele está localizado na América do Sul e ele representa 48% da América do Sul, ou seja, metade praticamente do continente americano, na sua porção sul, é só o Brasil. Então observem bem essa grandeza, essa extensão territorial. Países como a Rússia, né, na ordem Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália são exemplos de países continentais. São países que ao longo da sua história, né, eles foram estendendo, eles foram ampliando suas fronteiras até chegar a esse tamanho todo que nós temos hoje. O Brasil tem aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e isso faz dele ser o quinto país do mundo em extensão territorial. E todo esse tamanho de território faz dele ser justamente ser considerado um país de dimensões continentais. O fato de o Brasil ser um país gigante, ser um país de grande extensão territorial, mas a posição geográfica do nosso território, ou seja, o Brasil está localizado praticamente todo dentro da zona intertropical, que é a área mais quente e úmida do país, do planeta, perdão, a gente tem uma situação bem particular. Nós temos uma grande diversidade natural dentro do território brasileiro. Foi até uma situação que a gente trabalhou com vocês num dos exercícios online, né? Alguns alunos até me mandaram dúvidas via WhatsApp, né? Que características que o Brasil possui se a gente considerar a grande extensão territorial, mais a posição geográfica, a localização praticamente todo dentro da zona tropical, uma área do planeta onde faz calor e chove muito. Considerando essas duas situações, né? Grandeza territorial e está localizado numa área quente e úmida, nós temos no Brasil uma grande variedade de aspectos naturais. Nós temos uma grande diversidade natural. E exemplos dessa diversidade natural, o que a gente pode colocar aí de exemplos dessa diversidade natural? Por exemplo, nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo. 20% das espécies de animais e plantas do planeta estão concentrados no Brasil. Nenhum país do mundo tem tamanha proporção de espécies de animais e plantas reunidos como o Brasil. Então essa grande biodiversidade natural é uma das características aí da grandeza territorial do país associado à nossa localização na zona intertropical. Outra situação, pessoal, por ser um país continental e um país de clima tropical, nós temos uma grande variedade de formações vegetais. Nós temos vários tipos de florestas, nós temos campos, nós temos áreas arbustivas, nós temos áreas de campos como os pampas, por exemplo. Nós temos vários tipos de formações vegetais, situação que não é verificada em muitos países do mundo. Nós temos, portanto, uma grande variedade de espécies de vegetais, né? E essas espécies em geral são formadas por formações vegetais heterogêneas, ou seja, várias espécies reunidas num só lugar. Nós temos também uma grande diversidade de paisagens, vários tipos de relevo, enfim, uma extensa rede hidrográfica, um extenso litoral. Tudo isso faz o Brasil ser um país de grande potencialidade natural. E essas potencialidades naturais nos permitem aí aproveitar os recursos naturais mediante essas potencialidades.
Por ter, por exemplo, um extenso litoral, a atividade pesqueira ela é forte no Brasil, a atividade portuária ela é forte no Brasil, o turismo ela é forte no Brasil, porque o nosso litoral é muito extenso e, em geral, o mar é formado por águas mais quentes, então o turismo é uma atividade muito forte, principalmente no Nordeste brasileiro. Enfim, pessoal, são várias as potencialidades naturais existentes no nosso território, associado aí à grandeza territorial e à localização na zona intertropical. No capítulo 2, a gente trabalhou aí a formação do território brasileiro e a evolução das fronteiras, né, a construção do nosso território está diretamente relacionada a disputas territoriais que aconteceram no passado e aos ciclos econômicos. A gente viu isso no capítulo 2 do livro de vocês, né? Basicamente, quando que se consolida o início da formação do território brasileiro? Quando os portugueses aqui pisam para estabelecer o processo de colonização no século XVI. O que era o território brasileiro no início da colonização? A área de Portugal, a área que pertencia a Portugal conforme o Tratado de Tordesilhas, né? Basicamente, a ocupação do território brasileiro se restringia ao litoral, a área onde se desenvolviam as atividades econômicas da época, no caso, no início, a exploração do pau-brasil e também o desenvolvimento da cana-de-açúcar, né? Que foi um cultivo muito bem adaptado ao território brasileiro. E na época, basicamente, o povoamento, né, os limites territoriais do Brasil, eles se consolidavam aonde se estabeleciam essas atividades econômicas no geral, né? Então, o início da formação do território brasileiro está associado basicamente ao litoral, à faixa leste do país, aonde se desenvolvia a extração do pau-brasil e os cultivos de cana-de-açúcar. Com o tempo, ao longo da colonização portuguesa, outras atividades econômicas foram sendo desenvolvidas, contribuindo para a ocupação do interior do território brasileiro. O território brasileiro ele deixa de ser ocupado estritamente no litoral e passa a haver ocupação no interior, é o que a gente chama de interiorização da ocupação do território. Faixas localizadas no interior do Brasil que nem pertenciam a Portugal na época, eram da Espanha, passam a ser ocupadas a partir do desenvolvimento de atividades econômicas nessas áreas. Exemplo: exploração das drogas do sertão contribuiu para a ocupação da região amazônica. O desenvolvimento da mineração contribuiu para a ocupação de áreas de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Desenvolveu-se a pecuária no período da mineração e na época dos cultivos de cana-de-açúcar. Para quê? Para que se pudesse produzir alimentos para abastecer as áreas mineradoras e as áreas açucareiras. Então, a pecuária desenvolveu-se no sul, contribuindo para ocupar essa área do país. Então, basicamente, a construção, a formação do território brasileiro está associado aos ciclos econômicos desenvolvidos nesse período, né? Então a gente tem que sempre relacionar a ocupação de uma área à atividade econômica nela desenvolvida. E isso, de maneira geral, contribuiu para a formação do nosso território. É preciso considerar o seguinte: a organização do território brasileiro, ela basicamente se conclui entre o final do século XIX e início do século XX, quando se estabeleceu aí a finalização da expansão do território brasileiro. A última área do território brasileiro anexada ao nosso território foi aquele pedaço da Bolívia, que hoje é o Acre, né, que no passado pertencia à Bolívia, e o Brasil comprou da Bolívia essa parte do território, anexando essa parte do território da Bolívia ao seu. Agora, vale lembrar o seguinte, como eu falei para vocês, a evolução das fronteiras de um território de um país está relacionada a disputas territoriais. E nessas disputas o país tanto pode adquirir territórios de outros países, como foi o caso do Acre em relação à Bolívia, como também o país pode perder territórios para outros países. É o caso, por exemplo, que a gente citou na aula, do Uruguai, que no passado pertencia ao Brasil, era chamada República da Cisplatina, mas que por conta de guerras e disputas territoriais conseguiu sua independência em relação ao território brasileiro. Enfim, pessoal, no capítulo 2 vocês estudaram aí a evolução, a formação do território brasileiro ao longo dos séculos, e no próximo vídeo a gente vai trabalhar a execução da economia, né? A economia nacional, a integração do território, as políticas territoriais estabelecidas após a consolidação do nosso território no século XX. Até mais!